Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu povo. Venho falar da 32ª rodada, duelo entre Avaí e Fluminense. Duelo importante para as duas equipes. O Avaí pensando na permanência da Série A e Fluminense pensando em sua vaga direta para Libertadores do ano que vem. Uma das curiosidades dessa partida é que vai ser uma partida sem público. Teve um jogo do Avaí que cortaram o cabo de energia que alimentava o VAR. E aí o Avaí ele acaba sendo punido com portões fechados. E esse jogo que vai acontecer neste sábado. Neste domingo, às 19 horas, no estádio da Ressacada. Transmissão do Premier. Se quiser ver, às 19 horas, domingo, no Premier. E como que vem esse Fluminense que vai enfrentar o Avaí? O Fluminense vem de algumas frustrações, 3 derrotas. A penúltima, depois de estar ganhando de 2-0, toma uma virada, quando o Diniz resolve colocar um monte de atacante, no lugar de zagueiro, de volante. A última derrota dentro de casa para o América Mineiro, onde novamente o time de Diniz foi previsível. E esse jogo contra o Avaí é um jogo da reabilitação. Ou o Diniz vai ter uma grande pressão, ou vai ter a questão do rotulador do Diniz, começa bem e acaba mal. Então o Diniz vai ter que se reinventar para esse jogo. E falando do Diniz ter que se reinventar para esse jogo, ele não vai poder contar com o Marcos Felipe, que teve que resolver problemas pessoais, Nino, que ainda teve uma lesão de grau 1, e Natan, que tomou o 3º cartão amarelo, para enfrentar o time de Lisca. E aí vamos falar um pouco como que vai vir esse time do Fluminense, que vai enfrentar o time de Lisca, o time que Diniz vai montar. Fábio no gol, Samuel, Manuel. Até aí tudo bem. A dúvida é, quem será a dupla de zaga de Manuel? David Braz ou Felipe Melo? Já que ele treinou com as duas opções durante a semana. Na lateral esquerda, mesmo o Fluminense com 2 laterais de ofício, um que veio por 9 milhões, o capitão Moldávia, que é o Cris Silva, o Pineda. A surpresa não vai ser o Caio Paulista na lateral esquerda. A grande surpresa é Calegari. Novamente, Diniz inventando um jogador fora da posição de origem. Sendo que Calegari ele é volante de origem. Aí o meio campo é André, Martinelli, Ganso e Arias jogando mais à frente. E aí a outra dúvida é se Matheus Martins vai ser o titular ou teremos Caio Paulista junto com o Cano no ataque do Fluminense. Essa é a grande dúvida. Ou se Matheus Martins continua. Assim, o que se espera desse jogo? Diniz tem que inventar menos, ele tem inventado muito. Diniz tem que perceber que seu futebol já está previsível, o toque de bola, e vai ter que trabalhar com esse time com jogada aérea, vai ter que trabalhar com lançamento, com jogada rápida de trás da área. Às vezes o toque, o time se recompõe rápido, porque a jogada hoje está previsível, então ele vai ter que ser imprevisível. Então o ideal seria ele começar até por uma evolução pessoal da carreira do Diniz. Talvez ele dê uma evolução na carreira. E parar de querer inventar jogador fora de posição de origem. E principalmente o que Diniz tem feito. Contra o Atlético Goianiense foi um exemplo. Tomou o gol do empate. Saiu tirou lateral para botar atacante. Tirou zagueiro para botar meia. E isso significa que você não deixa o time ofensivo. Deixa o time desorganizado. Vamos ver o que essas mudanças vão surtir o efeito. Felipe Melo vem mal e ele insiste com o Felipe Melo. Felipe Melo tem 39 anos. Por mais que David Braz já tenha uma certa idade, David Braz ainda é o zagueiro de ofício. O próprio Felipe Melo já disse que ele joga de zagueiro para quebrar galho. Na lateral esquerda é um exemplo que é diretor do Fluminense de mau planejamento. Pensa que o Danilo Barcelos, ele ganha salário do Fluminense, está no Goiás, mas ganha. O Pineda, que praticamente não vai ser utilizado, praticamente não é mais utilizado, e já está certo que vai voltar para o time dele do Equador, o Barcelona de Guayaquil. E comprou por 9 milhões o Cris Silva. Isso mostra um mau planejamento no setor lateral esquerdo, que o Fluminense ano que vem vai ter que reforçar essa posição. E aí tem aqui no ataque, você botando o Caio Paulista de ponta direita, é uma posição que ele joga bem. Lembre-se que ano passado o Caio Paulista era o titular e o Luiz Henrique era o reserva do Caio Paulista. Só que você pega um cara que jogou a vida inteira de atacante, do nada, em outra posição, não é sempre que vai dar certo. Então, assim, acredito que o Fluminense possa vencer esse jogo.
E o principal adversário do Fluminense vai ser o Diniz. Principalmente quando o Diniz inventa jogador fora da sua posição de origem. Torcer pro Calegari bem, torcer tem que compreender. Se Calegari errar, a culpa não é do Calegari, é de quem colocou o Calegari na posição. Porque ele não... Ele tava quebrando galho de lateral direito, agora vai quebrar galho de lateral esquerdo. E aí o Avaí é um time que tá tentando sair dessa zona de rebaixamento. É um time treinado pelo Lisca, doido. E que tem alguns jogadores interessantes. Tem Bruno Silva, que jogou no Fluminense em 2019. E um setor ofensivo interessante, tipo um Jean-Pierre tentando ser aquele Jean-Pierre que todo mundo achou que ele seria no Grêmio. O Potker, que é um jogador que teve uma boa passagem pelo Corinthians, pela Ponte Preta. E no ataque tem Bisoli. Muita gente não deve conhecer o Bisoli, mas ele é um atacante razoavelmente jovem que tem 14 gols nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, é algo pra ficar um pouco mais de alerta nesse time do Fluminense. Que é um cara que, se do um lado tem um cara que faz gol, que é o Cano, que tem 17 gols, do outro lado vai ter o Bisoli, que tem 14. A expectativa é que o Fluminense faça um bom jogo, que se reabilite, porém é aquilo, o Avaí não tá morto não, vai dar trabalho, tem que ter cautela sim. E desde já, um bom domingo a todos.